Olá, meus amores, estamos de volta a mais uma aula e hoje eu estarei explicando para vocês a atividade. São duas atividades que enviei para vocês hoje também e ela é de matemática. Então vocês irão pegar essa atividade aqui e essa atividade aqui. Então hoje nós estaremos resolvendo essas duas atividades, tá certo? Não esqueça de pegar o seu lápis também, sentar na cadeirinha e prestar bastante atenção na explicação de hoje para que você possa fazer uma boa atividade, tá bom? Pegou? Podemos começar? Então vamos lá. Nós já estudamos aqui os números de 0 a 20. Então nós estamos nesse processo de estudar até o 30 agora. Mas eu tenho certeza que vocês já sabem, né, com propriedade, os números de 0 a 10. Então, esses números, vocês já sabem a ordem, vocês já sabem a quantidade, vocês já sabem como escrevê-lo. E hoje nós estaremos estudando os números ordinais. Repita aí comigo em casa. Ordinais. Isso mesmo. Hoje nós estaremos estudando os números ordinais. Os números ordinais, eles servem para indicar a ordem ou a posição de algo num determinado lugar. Por exemplo, na primeira atividade aqui, nessa primeira atividade, vocês podem perceber que nós temos uma fila. Então, a fila a gente organiza para o quê? Para causar ordem, indicar ordem, termos posições, né? Então, nesse caso aqui, vai entrar o assunto que nós estamos estudando hoje, que são números ordinais. Aqui, vamos verificar quantas crianças tem nessa fila. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 5 crianças. Para eu indicar a posição de cada criança nessa fila, eu preciso dos números ordinais. Então, esse que seria a posição, a criança de número 1, nesse caso aqui que está numa fila, então nós temos a primeira criança, né? Então ela é a primeira criança. Como é que eu vou escrever primeira em números? Como? E aí você vem aqui embaixo, aqui eu não coloquei, aqui é um outro exemplo, você vai escrever o número 1 e não vai esquecer dessa bolinha aqui ao lado. O que indica? Indica que é um número ordinal. E se é um número ordinal, ele vai indicar o quê? Posição e ordem. Então, a partir do momento que você escreve esse número e coloca essa bolinha ao lado, logo saberemos que ele está indicando a posição de algo em determinado lugar. Que no caso, aqui é na fila de crianças, tá? Então, nós temos aqui a primeira criança. Aqui, a criança de número 2 vai ser a segunda criança. A criança de número 3 vai ser a terceira criança. A criança de número 4 vai ser a quarta criança. A criança de número 5 vai ser a quinta criança. Então, nesse caso aqui, você vai escrever o número, né? A posição de cada criança, o número correto, e aí você não vai esquecer da bolinha ao lado. Se você não colocar a bolinha ao lado, vai ficar um numeral que vai indicar a quantidade e não, nesse caso aqui, a posição, ok? Então não esqueça de escrever essa bolinha, que é muito importante para indicar que é um número ordinal. Nesse caso aqui, nós temos uma fila de crianças que está entrando na sua sala de aula. Então, cada um vai pegar uma cadeira. O que vocês vão fazer? Pega seu lápis. Eu já escrevi a posição de cada cadeira. Comecei a escrever, primeira cadeira, que é o número 1 com a bolinha ao lado. Segunda cadeira com essa número 2 com essa bolinha ao lado. E você vai continuar escrevendo. Número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e número 9. Porém, não irão esquecer dessa bolinha aqui ao lado, que vai indicar que é um número ordinal, né? E se é um número ordinal, vai indicar o quê? A posição de cada cadeira, tá bom?
Aqui, ó. Dessa daqui, vocês precisarão de um lápis de cor, ok? E aqui na primeira questão diz: pinte de azul o chapéu do segundo palhaço e de amarelo a gravata do terceiro palhaço. Então, você sempre vai começar da direita para a esquerda e vai começar a contar, ó. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, qual é o chapéu do segundo palhaço? Segundo é esse aqui. Se eu conto da direita para a esquerda, segundo é esse aqui. Então, eu vou pintar o chapéu do segundo palhaço. E assim você vai fazendo todos os outros pedidos até o final da atividade. Tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, vocês dá para vocês visualizarem, um pódio, um mini pódio. A pessoa que ganhou na competição, ela vai ficar no lugar do meio, que vai indicar o lugar mais alto e que vai indicar que aquela pessoa está em primeiro lugar. Para eu colocar que ela está em primeiro lugar, eu coloco o número e coloco a bolinha ao lado, ok? E aí a pessoa que ganhou a competição, ela vai ficar nessa posição aqui. A pessoa que ficou em segundo lugar, você vai colocar nessa posição aqui, ó. É um local um pouquinho mais alto que a pessoa que ficou em terceiro lugar. Então, ela vai ficar aqui e para eu indicar que ela ficou em segundo, eu vou colocar o número 2 e aquela bolinha lá que eu mostrei ao lado. E o último lugar, terceiro lugar, eu vou colocar que é o local mais baixo do pódio. Coloco o número 13 e coloco aquela bolinha ao lado. Então, logo eu sei que eu tenho primeiro, segundo e terceiro lugar, ok? Então, a princípio, nós estaremos trabalhando com esses números, né? Alguns dos números ordinais, mas para frente nós estaremos trabalhando mais números para nós sabermos o nome de cada número, como escrevê-lo como número ordinais, ok? Então, faça sua atividade direitinho. Qualquer dúvida, volta no início do vídeo, tá? Nós teremos mais atividades sobre os números ordinais na próxima semana, tá bom? Então, boa atividade para vocês. Beijos e até a próxima aula.